Então, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona essa extensão para o Google Chrome que auxilia os professores do CIAEP, do estado do Maranhão, no que diz respeito a preenchimento de tabelas, de conteúdos, de notas. Hoje, em especial, eu vou mostrar como extrair os dados que estão aqui, por exemplo, numa tabela, né? Os dados de uma tabela, por exemplo, de conteúdo, de nota, e eu vou mostrar como levar isso aqui para o Excel, entendido? Então, qual seria o modo tradicional, né? Você poderia selecionar, vamos selecionar aqui essa planilha, uma parte dela, eu vou dar aqui Ctrl C e vou colar aqui no Excel. Você vê que ela vai vir com algumas formatações, né? Vai vir com alguns links aqui do HTML. Bom, então para facilitar essa exportação, eu desenvolvi esta extensão que ela tem alguns comandos. Por exemplo, esse comando aqui, copiar, né, tabela para o Excel. Então, uma vez que eu tenha essa tabela ou qualquer outra tabela do sistema e eu quero levá-la para o Excel, eu posso clicar aqui na extensão, clicar aqui no ícone copiar tabela e ele vai me perguntar quais são as colunas que eu quero levar, né, para o Excel. As tabelas do HTML, elas começam com o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa tabela em especial, as colunas são numeradas de 0 até 7. Então, digamos, eu vou apagar isso aqui, que eu quisesse levar a coluna da descrição do conteúdo e a data, por exemplo. Então, eu iria copiar a coluna 0, vou digitar aqui o 0, vou colocar uma vírgula e vou digitar a coluna 2, que representa a data da aula. Eu vou digitar um 2. Quando eu der um OK, vai aparecer essa coluna verde, indicando que essas duas colunas, né, foram copiadas para a área de transferência. Uma vez feito isso, eu venho aqui no Excel e posso vir aqui no botão colar e os dados vão aparecer aqui, certo? Eu vou dar aqui uma arrumada, né? Eu posso colocar essa coluna aqui para ser a primeira. Então aqui eu vou ter uma tabela, né, com o conteúdo daquelas duas colunas que eu copiei. Posso arrumar aqui, colocar coloridinho e tal, entendeu? Posso colocar aqui conteúdo, entendido? Então, você vê que a tabela veio no formato bem simples de texto, né? Sem informações extras que poderiam atrapalhar o processo, entendido? Da mesma forma, eu vou voltar aqui para o sistema, eu posso, por exemplo, copiar outra tabela. Por exemplo, aqui na tabela de avaliações, eu vou localizar aqui uma turma qualquer, por exemplo, vou clicar aqui nessa primeira, e eu tenho aqui essa planilha que tem o código do aluno, tem a nota, o número de ordem, o nome e a situação do aluno. Da mesma forma, se eu quisesse copiar, né, a coluna que tem a ordem, a coluna que tem o nome e a coluna que tem aqui a nota do aluno, como eu faria? Iria aqui na extensão, primeira opção, copiar a tabela Excel, e eu vou indicar aqui as colunas que eu quero copiar. Então, essa daqui é a coluna 0, essa é a coluna 1, essa é a coluna 2, 3 e 4. Então, as colunas que eu vou copiar vão ser a ordem que eu quero. Primeiro, eu quero a coluna 2. Depois, né, coloco uma vírgula, eu quero a coluna 3. E por fim, eu quero a coluna 1, que é a que tem a nota. Quando eu der OK, né, observe que as três colunas ficaram em verde. E eu já posso vir aqui no Excel, vou criar aqui uma nova planilha. E vou simplesmente aqui,
você pode dar o Ctrl C, né, o Ctrl V, ou clicar aqui no botão colar. Feito isso, né, já está aqui os dados. Eu vou só colocar aqui de maneira mais organizada, né? Eu posso dizer que isso aqui é a turma e posso dizer que aqui é a nota daquele período. Eu vou colocar aqui em colorido. E se eu preferir, eu posso também formatar as notas, né? Eu posso selecionar aqui a coluna das notas e posso colocar aqui as casas decimais, posso centralizar, entendido? Então, ó, eu tenho aqui uma tabela, né, que foi exportado lá do Excel. Pessoal, então você observa aqui, tem uma dica aqui interessante. Nessa tabela, eu tenho nota tanto de alunos que estão matriculados, quanto de alunos que não estão matriculados. Então, como que eu faria para copiar essa tabela, mas que não fosse levado os alunos não matriculados, ou seja, apenas os matriculados? Uma maneira que a extensão me fornece é isso, ó. Eu coloco aqui, vou clicar na extensão, venho aqui em copiar a tabela. Da mesma forma que o anterior, eu vou colocar as colunas 2, a coluna 3. E observe que aqui na coluna 4 eu tenho a situação do aluno. Então eu quero só os alunos matriculados. Então eu tenho esse truque aqui, ó. Eu coloco uma exclamação dizendo que eu quero apenas os alunos matriculados que estão aqui na coluna 4. Entendido? Aí eu coloco uma vírgula e coloco a última coluna que eu desejo, que é a coluna 1 e onde tem a nota. Quando eu der OK, né, eu já posso vir aqui no Excel e eu vou colocar aqui do lado para vocês verem a diferença. Eu vou botar aqui e vou colar. Então, quando eu colar, eu vou formatar da mesma forma. Vou selecionar aqui, vou colocar a data. E vocês observam que tem bem menos alunos do que na primeira, porque nesta relação contém os alunos matriculados e não matriculados. Nessa outra, apenas os alunos matriculados, e eu posso, né, formatar aqui da mesma forma. Entendido? Então, isso funciona para qualquer planilha aqui do sistema. Por exemplo, se eu vir aqui em aulas, né, localizar, eu vou vir aqui, pronto, frequência. Aqui em frequência, da mesma forma, digamos que eu queira, clicar aqui numa data, copiar os alunos que estão na tabela de frequência. Da mesma forma, clico aqui no ícone da extensão, copiar a tabela, e eu vou informar aqui as colunas que eu quero. Eu quero a coluna 1, que é da ordem, e a coluna dos nomes, que é a coluna 2. Quando eu der OK, né, observe que ficou verde. Observe que ele vai levar tanto os alunos matriculados quanto os não matriculados, porque eu não fiz aquele truque lá, aquele filtro para tirar os não matriculados. Quando eu vir aqui por Excel, eu vou colocar aqui uma outra planilha, eu posso colar, né, e está aqui a relação. Aqui está os alunos não matriculados e aqui está os alunos matriculados. Bem simples, né, pessoal? Então, com essa ferramenta, que hoje eu mostrei como funciona o item 1, ele copia as tabelas que estão aqui no sistema para o Excel. Isso vai me possibilitar gerar lista de frequência, qualquer dados que me interesse, para que eu leve no Excel, para que eu faça as devidas alterações. Entendido? Então, isso é como funciona a opção copiar tabela da extensão Ciabot para usar no sistema CIAEP do Maranhão. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui agora como faz
para fazer a instalação da extensão Ciabot, uma vez que ela não está disponível na loja de aplicações. Então o que você vai fazer? Você vai clicar na descrição do vídeo, né? E lá você vai encontrar dois links, um para a versão zip e a outra para a versão auto-executável. A diferença é que uma você precisa descompactar, a outra ela já é auto-executável. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse link, ele vai pedir, né, para salvar o arquivo. Eu vou salvar aqui dentro dessa pasta, downloads, aqui, arquivos. Uma vez que eu salvei o arquivo, ele vai baixar dessa forma. Aqui na pasta downloads, né, ele vai aparecer esse arquivo chamado ciabot.zip. Uma vez que você tem esse arquivo, você vai precisar usar um descompactador. Aqui no caso eu uso o WinRAR. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o arquivo, ele vai aparecer dessa forma. Eu vou clicar no arquivo e vou colocar extrair para. Então eu vou escolher aqui o local onde os arquivos que compõem a extensão vão ser salvos. Eu vou colocar aqui na unidade C, né? E feito isso, eu vou colocar C/extensão. Pronto. Quando eu der OK, ele já criou uma pasta dentro do meu Drive C chamado extensão, e dentro da pasta ele colocou uma outra pasta chamada Ciabot, que tem todos os arquivos necessários para a extensão. Muito bem, o passo seguinte, eu vou copiar esse endereço aqui, que vai ser usado na parte de instalação. Você vai vir aqui no Chrome, clicar aqui nesses três pontinhos, você vai em configurações, você vai em extensões e clica nessa setinha aqui. Feito isso, vai aparecer aqui as extensões que você já tem no seu Chrome. Então, para adicionar uma extensão através da pasta, você vai marcar essa opção aqui, ó, modo desenvolvedor. Quando você clicar em modo desenvolvedor, vai aparecer essas opções. A primeira é carregar sem compactação, você vai clicar nela. E aí ela vai perguntar onde está os arquivos, né? Onde estão os arquivos da extensão. Eu vou colar aquele endereço que eu copiei no passo anterior e clicar em selecionar pasta. Feito isso, ó, você já observa que a extensão já aparece aqui, né? Ciabot versão 1.0. Uma vez feito isso, ela ainda não apareceu aqui, porque ela está aqui, ó, oculta. Você vai clicar nesse ícone de extensões e vai selecionar ela aqui, ó, fixar. Pronto, feito isso, está concluído o processo. A extensão já apareceu aqui no seu Chrome e já está pronta para uso. Ok? Então é isso, pessoal. Uma vez instalado, você vai conseguir fazer, né, as transferências de dados entre o CIAP e o Excel, se for